A questão da sexualidade, ela é mental, muito mais do que uma questão do corpo, ela é mental. Então os iguais se atraem. E nisso, você que está nessa guerra, ontem falamos sobre a santificação, né? O pessoal da profundidade do reino fez, gente, qual é o papel do Espírito Santo? Nos santificar. O papel do Espírito Santo é nos trazer santidade, é nos gerar santificação. E o que é santificação? Santificação não é ausência de pecado, gente. Santificação é, na verdade, a manifestação de uma luta, né? Na verdade, é uma luta. E o que acontece quando você não consegue se libertar do processo da escravidão sexual? Você anda com a consciência suja. O que é consciência suja? Você tem noção do que é o certo, não consegue fazer sempre o que é o certo, cai no desejo, cai nas questões que envolvem o problema, e no final você fica como? Culpado, com medo, cansado, choroso, abatido, sabe? Fica um peso de consciência, e aí fica com a consciência suja. Sim, Sueli. É o mesmo caso do homem, são vícios, são pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam ser libertas dessa área. Porque, entenda, a gente condena o maconheiro, a gente condena o cheirador, a gente condena o cracudo, a gente condena o alcoólatra, mas ninguém condena o viciado em sexo. É um vício da mesma forma, é um vício químico, é um vício mental, é um vício social. Ah, mas ele não provoca males. Quem disse que não? Provoca males diferentes. Ah, mas fazer sexo não dá câncer no pulmão. Fazer sexo... Ok, mas causa problemas psíquicos profundos. E os problemas psíquicos é que a gente acha que tudo que é ruim é só o que se manifesta no corpo. Só que há manifestações malignas na psique do ser humano que acaba com ele e que adoece a ele. Gente, uma mente acusada, uma mente que está vivendo meses e anos sendo acusados, com o tempo ela vai adoecer. Entenda isso, a distimia prolongada, o que é? É um processo, a distimia prolongada, gente, é um processo de depressão leve, mas que ela está há 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. E depois de um tempo nessa distimia prolongada, é batata, é normal que a pessoa tenha fibromialgia. É normal que o homem ou a mulher comece a ter problemas musculares, ósseos, comece a ter problemas de transtornos de ansiedade, depressão. A depressão ela sai da distimia e vai para um processo mais profundo. Por quê? É um antagônico. A pessoa está viciada nas práticas sexuais, nos pensamentos, na forma de ser. Ela está ali na escravidão mental e psicológica, que a leva ao princípio de demônios. E aí o que acontece? Você não entende que você está preso a uma série de comportamentos que você mesmo, de alguma forma, rejeita. Por exemplo, a masturbação. Né? Os mais jovens. Então, o que acontece? A pessoa vai para a masturbação, porque alguém diz para ela assim, se você masturbar, você não está adulterando. Olha, Jesus falou o seguinte, só de olhar, só de pensar, já é adultério. Ou seja, Jesus eleva a questão do adultério físico, da compreensão do ato, para o desejo. Então, no momento que você começa a cair nessa área sexual, você vai se degradando. O que é pior, no mundo espiritual, o pessoal das profundidades espirituais vai entender agora, no mundo espiritual, você vai se degradando de uma forma muito tremenda. Infelizmente, você vai se acabando. E aí, quando você tenta, na igreja, buscar uma libertação, a gente quer expulsar a pombagira, o Zé Pilintra. Tá, tudo bem. Eles existem e eles colaboram, eles provocam pensamentos, eles nos geram, mas primeiro, antes deles chegarem, nós fomos formatados. É a história, Tostine vende mais porque é fresquinha, ou é fresquinho porque vende mais? Não sei. Um demônio chegou e fez isso, ou você, como atraiu o demônio. As duas coisas acontecem. Se você... Vamos entender uma coisa. Se você não tiver com a armadura de Deus, a própria concupiscência do homem, o que é? Os desejos da carne, isso aí não precisa de demônio. Vamos lembrar das obras da carne? Quais são as obras da carne? Gálatas, capítulo 5, não é isso?
a partir do verso 17, vamos aqui, ó, Gálatas, capítulo 5, vamos ver as obras da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura querer. Aí Paulo vai, as obras da carne, verso 19. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza e lascívia. Primeiras 3 obras da carne que Paulo traz é prostituição, impureza e lascívia. Sensualidade, lascívia, sensualidade. Então vamos compreender gente, eu estou trazendo de âmbito geral, tá? Não sou sexólogo, não sou... A minha área é espiritual. Eu estou lidando aqui com a área muito mais espiritual e, acima de tudo, na área psicológica. Então, estou tentando trazer os dois. Eu não vou entrar em pormenores como esse sexo, porque assim, ó, eu não posso falar do sexo por si. Eu tenho que falar quais são as consequências, as decorrências das pessoas que não estão libertas. E aí, não importa se o sexo é oral, anal, normal, homossexual, todas elas são ruins. Tá bom? Então a gente não pode perder o foco para questões particulares. Vamos manter a questão entendendo que todo ele, quando mal feito, mal praticado, infelizmente prejudica muito o ser humano. Deixando bem claro, gente, o casal, né? O casal bem estruturado, um casal que se respeita, um casal de Deus, um homem e mulher que é de Deus, não há problema, pelo amor de Deus, antes que alguém diga aqui que eu estou provocando celibato entre todos. Não, não é isso. Só estou dizendo que há pessoas hoje, no mundo, mas principalmente dentro da igreja, que são escravas da sexualidade, por diversos motivos, e geralmente esses motivos eles são oriundos. Se você estudar as teses freudianas, muita gente não aceita, mas algumas coisas eu acho muito interessante naquilo que Freud formula. A maioria dos nossos problemas sexuais, eles vêm de problemas psicológicos, né, na criação. Aí você tem questões paternas e maternas, você tem a questão do desequilíbrio entre pai e mãe para um filho, para uma filha, você tem questões aí de violência psicológica do pai, porque você tem padrão, você tem modelos de macho e fêmea quando criança, né? A primeira infância você pensa que não, mas você tem que sempre escolher um alfa para você, né? Você escolhe um alfa e você escolhe um beta, no caso a mãe, né? E aí o que acontece? Mas o que acontece nós vamos compreender que essas questões do desenvolvimento da criança, a gente foi criança. Então toda criança, ela é um adulto em potencial. Preste atenção nisso. Toda criança é um adulto em potencial. Então quando eu olho para os meus netos, todos os dias eu faço exercício. Eu vejo João com 22 anos, eu vejo o Arthur com 19. Hoje eu fiz o exercício com o Noah. Noah está com 1 aninho e pouco. E eu pensei no Noah com 20 anos. Por que eu faço isso? Porque aprendi a entender que eu estou regando essa plantinha agora. Então, quando eu olho para uma criança, eu não vejo só uma criança, eu vejo um adulto em potencial. E aí eu me pergunto, quem será esse adulto? Esse adulto que está aí dentro, como é que vai crescer? Como vai crescer esse adulto? Quem será esse adulto? Porque hoje a gente olha a visão, é um bebê, tem 2 aninhos. Não, mas olha só, as nossas ações e atitudes na relação humana, né, gênero masculino e feminino, elas interferem na percepção de macho e fêmea, e a sexualidade é algo muito forte na vida humana. Vocês estão entendendo isso? É importante, é preponderante que você sempre visualize o seu filho, a sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho, sua sobrinha, o priminho, a priminha, como alguém que vai crescer, como alguém que vai evoluir, como alguém que vai descobrir, vai ter a questão da testosterona, progesterona, vai ter a questão da puberdade, e eles vão se desenvolver, eles terão que ter capacidade, eles terão capacidade de reprodução, e os desejos virão. Só que entenda, o desejo sexual enquanto fisiológico é uma coisa, o desejo sexual enquanto psicológico é totalmente outra.